E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Jesuscast. E hoje a gente vai mergulhar, sabe, num tema que, tá presente na vida de todo mundo, né? É verdade. A ira, né? Quem nunca? Tem nunca, né? É. Seja no trânsito, na fila do mercado, ou, sei lá, até com aquele e-mail do chefe que chega na sexta-noite. Nossa, é verdade. A raiva sempre dá um jeito de dar as caras, né? Parece que ela sempre aparece, né? De um jeito ou de outro. Sim, sim. A ira é uma emoção tão comum no nosso dia a dia que às vezes a gente nem para pensar no impacto que ela tem, né? Principalmente na nossa vida espiritual. E é por isso que hoje a gente vai fazer esse mergulho aqui, bem profundo nesse tema. A gente tem um material incrível preparado pelo pastor César Coneglian. Hum, Que, poxa, ele é um cara que entende muito, né, do estudo da alma humana. é. Ele ajuda a gente a entender a ira. Não só como um sentimento que passa, mas como um, um problema da alma mesmo, Isso. Que precisa ser cuidado, né? Tratado. que precisa ser tratado. E a gente tem bastante coisa para falar sobre isso. Vou começar pela estrutura da nossa alma, que, segundo o pastor César, é dividida em 3 partes: pensamento, emoção e vontade. Uhum. Mas como que essas 3 partes se conectam? Tipo, qual que vem primeiro? Ele explica que tudo começa no nosso pensamento. É como se o pensamento fosse a raiz de tudo, sabe? Uhum. Tudo que a gente vê, ouve, sente, tudo que a gente absorve do mundo através dos nossos 5 sentidos, né? Vai alimentando os nossos pensamentos e formando o que ele chama de conceitos. Entendi. Então, tipo, digamos que eu assisto um filme de terror, cheio de susto, de monstro. Isso É. vai gerar em mim o conceito de medo. Exatamente. E esse conceito, por sua vez, vai influenciar a forma como você reage a outras situações. Ah, Se você tiver um conceito de medo muito forte, você talvez fique mais ansioso, né? ah, Em situações do dia a dia, mesmo que não envolvam monstros. E é aí que entram as emoções. Bom, que você quer as emoções, na verdade, elas são uma resposta aos nossos pensamentos. É isso mesmo. Os nossos pensamentos, baseados nos conceitos que a gente formou, disparam as emoções. No caso da ira, o pastor César usa a história bíblica de Caim e Abel. Lembra dessa história? Caim ficou furioso com Deus porque a oferta dele não foi aceita. Isso. Enquanto do irmão, Abel foi. Mas por que a rejeição de Deus causou tanta ira no Caim? Porque, segundo o pastor, a raiz da ira é a insatisfação. Caim sentiu que ele foi injustiçado, né? Que Deus não o valorizou. E essa percepção de injustiça, né? De que algo não tá certo, é o que muitas vezes alimenta a ira dentro da gente. Faz sentido, né? Quando as coisas não saem como a gente espera, quando a gente se sente rejeitado e ignorado, é como se um botãozinho da ira fosse acionado lá dentro. Como se tivesse um gatilho, né? É um gatilho. Mas e o que acontece depois que a ira é acionada? Será que ela se manifesta sempre da mesma forma? Olha, não necessariamente. O pastor explica que a ira, ela pode se manifestar de diferentes maneiras. Ele usa como exemplo a história de Saul e Davi, que aliás é uma história cheia de viravoltas. Verdade. Lembro que Saul ficou obcecado em perseguir Davi, né? Dominado por uma fúria incontrolável. Mas o que levou Saul a ter esse comportamento tão extremo? O pastor César destaca que por trás da ira de Saul existe um outro sentimento, o medo. Medo. Mas medo de quê? Davi era só um jovem pastor de ovelhas. Sim, mas Davi era também um guerreiro habilidoso, amado pelo povo e ungido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Saul via em Davi uma ameaça ao seu poder, ao seu status. E esse medo consumia. Caramba, que situação. Então a ira de Saul era, na verdade, uma forma de mascarar o medo dele. De certa forma, sim. O medo gera insegurança, ansiedade. E essa instabilidade emocional pode se transformar em ira facilmente. É como se a gente, se sentindo ameaçado, reagisse com agressividade para se proteger. Entendi. No caso de Saul, essa agressividade se traduziu em perseguição, violência. Mas o pastor faz questão de dizer que nem toda ira é expressa dessa forma, né? De forma explosiva. Existe também a ira duradoura, que é como uma brasa que fica acesa dentro da gente, sabe? Alimentando o mau humor, a irritação constante e minando os nossos relacionamentos. Entendi. É aquela pessoa que vive de cara amarrada, reclamando de tudo e de todos. Exatamente. E tem ainda um terceiro tipo de ira, que é a ira contida. É aquela que a gente guarda, reprime, né? Por medo de expressar. Ou por achar que não é certo sentir raiva. E qual que é o problema de guardar a raiva? Tipo, não é melhor engolir o sapo do que sair gritando por aí? Engolir sapos demais faz mal para a saúde, né? O pastor explica que a ira contida, reprimida, pode acabar se manifestando de outras formas, inclusive através de doenças.
É como se o corpo somatizasse toda aquela energia negativa que a gente guarda dentro da gente. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é. Então, a ira, seja ela explosiva, duradoura ou contida, precisa ser tratada com seriedade, né? Sim, com certeza. Mas como lidar com essa fera que habita em nós? Existe alguma forma de domar a ira? Com certeza. A Bíblia nos oferece diversos antídotos para a ira, caminhos para lidar com essa emoção de forma saudável, construtiva. Legal. E é sobre isso que a gente vai começar na próxima parte do nosso programa. Perfeito. Então, queridos ouvintes, fiquem ligados que a gente já volta para desvendar os segredos para vencer a ira aqui no JesusCast.